Existe um mundo que continua pulsando longe do barulho das cidades, um mundo onde o amanhecer desperta milhares de vozes invisíveis, onde cada passo na terra, cada bater de asas e cada olhar silencioso fazem parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Neste vídeo, você vai viajar por diferentes cenários da natureza selvagem. Florestas profundas, rios misteriosos, campos abertos e territórios onde a vida segue seu curso com uma perfeição impressionante. Aqui não existe roteiro escrito pelos homens. Existe apenas a força da sobrevivência, a beleza do equilíbrio natural e os detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos. Cada animal que você verá carrega uma história. Algumas histórias são de coragem, outras de paciência, inteligência e adaptação. E juntas, elas revelam a extraordinária diversidade da criação. Ao contemplar essas imagens, é impossível não reconhecer a grandeza da obra de Deus. Em cada pena, em cada pegada, em cada som da natureza, existe uma assinatura de perfeição que nos lembra como a vida foi criada de forma maravilhosa e cheia de propósito. Então, respire fundo, diminua o ritmo por alguns minutos e permita que a natureza fale com você. Porque no Eco Selvagem, nós não apenas assistimos aos animais, nós redescobrimos o quanto o mundo natural é poderoso, belo e inspirador. Gavião. Ao contrário da imagem tradicional que muitas pessoas possuem de uma coruja escondida em árvores antigas ou voando silenciosamente durante a madrugada, existe uma espécie brasileira que escolheu um caminho completamente diferente. Ela vive com os pés no chão. Em meio a campos abertos, pastagens, áreas agrícolas, cerrados e até mesmo terrenos próximos às cidades, uma pequena figura permanece em posição de alerta, observando tudo ao seu redor. Com o corpo ereto e os olhos atentos, parece estar sempre investigando o ambiente. É a coruja buraqueira, uma das aves mais conhecidas do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das mais surpreendentes. Seu nome vem de um comportamento incomum entre as corujas. Ela utiliza tocas no solo como abrigo. Diferente de muitas espécies que dependem de árvores ocas ou grandes cavidades para construir seus ninhos, a coruja buraqueira faz do próprio chão seu território. Muitas vezes, aproveita buracos abandonados por outros animais, como tatus, ou escava pequenas galerias quando encontra um local adequado. Ali dentro, protege seus filhotes, descansa durante os períodos mais quentes do dia e encontra segurança contra diversos perigos. Mas existe algo ainda mais curioso nessa espécie. Mesmo vivendo em ambientes onde parece estar totalmente exposta, a coruja buraqueira desenvolveu uma estratégia extremamente eficiente: a vigilância constante. É comum observá-la parada próxima à entrada de sua toca, com movimentos rápidos da cabeça, analisando cada detalhe ao redor. Nada parece escapar de sua atenção. Um pequeno inseto caminhando pela vegetação, um lagarto se movimentando entre as pedras, um roedor atravessando rapidamente o terreno. Tudo pode representar uma oportunidade de alimento.
Diferente de outras corujas que dependem principalmente da visão e da audição durante a noite, a coruja buraqueira também possui grande atividade durante o dia. Essa característica permite que explore um ambiente onde poucas outras corujas conseguem viver. Ela observa o mundo sob uma perspectiva diferente. Enquanto grandes predadores dominam as florestas e os céus noturnos, essa pequena caçadora encontra oportunidades onde muitos outros animais não enxergam. Sua alimentação é bastante diversificada. Pequenos mamíferos, insetos, répteis e até pequenos pássaros podem fazer parte de sua dieta. Essa capacidade de aproveitar diferentes recursos ajudou a espécie a se adaptar a ambientes modificados pela presença humana. Por isso, em algumas regiões, é possível encontrar corujas buraqueiras vivendo próximas a estradas, campos agrícolas e áreas urbanas. Mas essa proximidade também traz desafios. A perda de áreas naturais, a destruição das tocas e a movimentação intensa de veículos ameaçam muitos desses pequenos territórios. Cada toca destruída representa não apenas a perda de um abrigo, mas o desaparecimento de um pequeno pedaço da história dessa espécie. Observar uma coruja buraqueira em seu ambiente natural é lembrar que a natureza não é formada apenas pelos animais gigantes ou pelos predadores mais famosos. A verdadeira beleza também está nas criaturas discretas, naquelas que passam despercebidas, mas desempenham funções essenciais para o equilíbrio da vida. Ele não corre, não ruge e raramente faz barulho. Ele domina uma arte muito mais sutil, uma engenharia de caça tão precisa e inacreditável que parece ter sido desenhada à mão pela própria evolução. Para entender a mente deste predador, precisamos primeiro nos afundar no seu mundo. Esqueça o barulho da cidade. Respire fundo e sinta o ar úmido dos brejos, pantanais e margens de rios que cortam o Brasil de norte a sul. O ambiente aquático é um ecossistema vivo, denso e impiedoso. As águas escuras e calmas dos pântanos escondem um labirinto de raízes submersas, mato alto e lama profunda. É um lugar de sombras e luzes filtradas pelas copas das árvores. Aqui, a vegetação aquática cria uma tapeçaria verde que cobre a superfície. Para um peixe, este lugar parece um refúgio seguro, repleto de alimento e abrigo contra o céu aberto. Mas para o nosso verdadeiro protagonista, este emaranhado de plantas é o palco perfeito para um espetáculo de camuflagem. E quem é o arquiteto dessa paciência infinita? Seu nome popular pode parecer humilde: o socozinho. À primeira vista, o socozinho pode não impressionar quem busca a imponência de uma parda de cabeça preta
ou a elegância de uma garça branca. Ele é uma ave pequena, de plumagem cinzenta, com tons azulados, peito estriado e pernas curtas e amareladas. No entanto, sua modéstia física é apenas um disfarce. Ele é, sem dúvida, um dos caçadores mais inteligentes e fascinantes de toda a avifauna neotropical. Mas como uma ave tão pequena consegue se sobressair em um ambiente onde predadores maiores dominam? Existe um segredo na anatomia e na postura do socozinho que passa despercebido para 99% das pessoas que caminham pelas margens de um lago. E é exatamente essa transformação corporal impressionante que vamos testemunhar agora. Observe atentamente a postura do socozinho, enquanto ele repousa sobre um galho seco, debruçado sobre a água. Ele parece quase sem pescoço, uma pequena bola de penas cinzentas perfeitamente integrada às sombras da vegetação. Se você passar caminhando rápido pela margem de um rio, seus olhos vão ignorá-lo completamente. E é exatamente isso o que ele quer. A camuflagem do socozinho não é apenas uma questão de cor de penas, é uma atitude. Ele domina a arte da imobilidade. Enquanto outros pássaros se movimentam constantemente, cantam ou limpam suas asas, o socozinho é capaz de permanecer estático por minutos a fio, sem mover um único músculo visível. Ela caminha tão silenciosa que parece estar pisando em algodão. A onça-pintada se move como se fizesse parte das próprias sombras, em uma caminhada quase meditativa. Cada passo de suas patas macias é calculado para não estalar sequer um graveto seco no chão úmido. Quem observa essa cena pela primeira vez dificilmente imagina que um felino desse porte possa se integrar de forma tão harmônica ao ambiente, desaparecendo diante dos nossos olhos. As rosetas em sua pelagem amarelada não são apenas marcas estéticas. Elas funcionam como uma camuflagem perfeita, imitando os feixes de luz solar que filtram pelas folhas e oscilam suavemente com a brisa da floresta. No entanto, a vida nas florestas brasileiras revela conexões ainda mais profundas à medida que nos aproximamos dos cursos de água. Quando o felino se aproxima da margem de um rio de águas escuras, o vento muda de direção, trazendo o frescor úmido da correnteza que reflete o céu nublado como um espelho de metal polido.
Existe uma boa chance de você nunca ter notado esse detalhe. Ao contrário da maioria dos grandes felinos do mundo, que evitam a água a todo custo, a onça-pintada desenvolveu uma relação de pura intimidade com os rios, utilizando-os como caminhos naturais e locais de repouso. Ela desliza silenciosamente para dentro do rio, cortando a água sem criar ondas concêntricas perceptíveis. Sua biologia foi perfeitamente lapidada para este ambiente anfíbio. Seus músculos poderosos permitem que ela nade com extrema elegância e facilidade, cruzando correntes largas sem esforço aparente. Mas será que esse animal busca sempre o movimento? A resposta está escondida em um detalhe quase invisível: sua impressionante capacidade de contemplação. A onça pode passar horas na beira da água, apenas observando o fluxo do rio e o nadar dos peixes sob as plantas aquáticas flutuantes. Com sua cauda imensa, que lembra uma bandeira de pelos grossos ondulando suavemente ao vento, o tamanduá-bandeira avança farejando o solo com sua cabeça alongada. Quem observa essa criatura de passos lentos e aparência quase pré-histórica, dificilmente imagina a complexidade de seu papel ecológico. O tamanduá parece mover-se em um transe calmo, mas existe um detalhe que costuma passar despercebido. Sua navegação é orientada por um olfato extraordinário, cerca de 40 vezes mais desenvolvido que o nosso. Seus olhos pequenos e sua audição limitada importam pouco para quem vive em perfeita sintonia com o solo e percebe o mundo através dos aromas da terra. Ele para diante de um grande cupinzeiro que se ergue como uma escultura natural de argila. Por que a natureza teria desenhado uma anatomia tão especializada para este animal? A resposta pode surpreender até mesmo os observadores mais atentos. Suas garras dianteiras imensas e curvas, que parecem robustas demais, são ferramentas de precisão. Ele as utiliza com delicadeza para abrir pequenas frestas nas estruturas de terra, sem nunca destruir as colônias por completo. No entanto, essa não é sua única característica fascinante. Ao interagir com o cupinzeiro, o tamanduá introduz sua língua longa e fina, coberta por uma saliva natural, realizando uma alimentação rápida e eficiente. Mas há um limite biológico de profundo respeito ecológico aqui. Ele passa apenas alguns minutos em cada cupinzeiro antes de seguir viagem.
Talvez você nunca tenha reparado, mas esse comportamento nômade impede que ele destrua as colônias de insetos, garantindo a preservação da espécie e a renovação dos recursos da floresta. É nesse momento que percebemos a sabedoria desse animal. Ao caminhar constantemente de um ponto a outro, ele distribui nutrientes, areja o solo com suas garras e mantém o equilíbrio dos pequenos seres sob a terra. Suas garras afiadas, que servem para tocar o solo, também são mantidas recolhidas para dentro, enquanto ele caminha sobre os nós dos dedos, em um caminhar delicado que protege suas ferramentas de trabalho.